Aue discipuli et discipula e sejam bem-vindos, bem-vindas à Lectio Quindecim. Nesta lição, nós vamos estudar os adjetivos de segunda classe. Só para deixar mais tranquilos, aqueles que ainda não sabem, os adjetivos em latim estavam divididos em duas classes, na primeira e na segunda classe. Já estudamos a primeira classe, são aqueles que são declinados na primeira e segunda declinação. E agora nós vamos estudar os adjetivos de segunda classe, que são declinados na terceira declinação. Nesta lição, nós vamos ver os adjetivos masculinos, femininos e neutros. Então, vamos lá? Bem, vamos lá, os adjetivos de segunda classe. Bem, existem três tipos de adjetivos da segunda classe e eles são declinados na terceira declinação. Quais são esses três tipos de adjetivos? São os uniformes, os biformes e os triformes. O que eu quero dizer? É que os adjetivos da segunda classe estão distribuídos em três formas de adjetivos. Estão distribuídos entre uniformes, biformes e triformes. O que é que isso implica? Qual é a diferença? Vamos lá ver isto. Bom, primeiro, antes vamos fazer a enunciação. Vamos enunciar. Eu antes enuncio um adjetivo para saber se ele é uniforme, se ele é biforme ou se ele é triforme. Professor, para que serve a enunciação? Já faz tempo que eu estudei as declinações, que eu fiz a prova e já se passaram aí 15 dias e eu esqueci muito bem aí, enfim, não lembro muito bem para que serve a enunciação. A enunciação, no caso dos substantivos, serve para a gente descobrir qual é a declinação, se é a primeira, segunda ou terceira, ou quarta ou quinta, certo? No caso dos adjetivos, serve para sabermos se pertence à primeira classe de adjetivos ou se pertence à segunda classe de adjetivos. Aí vocês devem se lembrar que na primeira classe tem duas formas de masculinos, certo? Tem aqueles em us, como amigos, e tem aqueles em er, como é o caso de pulcher, certo? Bom, aí, fazendo a enunciação, eu descubro se é primeiro tipo, se é segundo tipo. No caso dos adjetivos de segunda classe, a enunciação servirá para que eu descubra se esse adjetivo ele é uniforme, biforme ou triforme. O dicionário vai me informar isso. Então vamos lá. Primeiro vamos ver um caso de triforme. O que é ser triforme? Significa que existem três formas para o nominativo. Observe bem. Os uniformes, os biformes e os triformes são diferenciados pelo que está no nominativo. Vocês devem se lembrar que os adjetivos eles são enunciados pelo nominativo. Vocês lembram? Amicus, amica, amicum, que era o amicus A1, bônus A1, por exemplo. Ou, por exemplo, pulcher, pulcra, pulcrum, é o nominativo, certo? Então, quando na segunda classe, funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá? Eu estou dizendo mais ou menos, vocês vão já saber por quê. Então, eles são triformes, certo? Quando nós temos três formas no nominativo, uma para masculino, é o caso de acer, uma para feminino, é o caso de acris, e outra para o neutro, é o caso de acre. Observe que aqui eu tenho três nominativos. Um é masculino, outro é feminino e o outro é neutro. Acer, acres, acre, significa exatamente acre, picante. Bom, aí quando eu vou ao dicionário, eu vou encontrar a palavra exatamente enunciado como esta aqui que está no OLD, certo? Acer, e aí nós temos na sequência, olha, acris e acre. Então, observe. E aí tem um azinho aqui indicando que é o adjetivo, certo? Bom, aí tem outros dados aqui sobre obras, origem, enfim, não se preocupe com esse restante aí não.
O que importa é nós sabermos, por enquanto, aqui a enunciação. E o significado, sharp, enfim, o que está aqui em inglês, eu dei aqui duas traduções possíveis para acre, acres, acre, certo? Então, o dicionário já me informou que acre tem 3 formas. Temos acre, propriamente, acres e acre, certo? Bom, o biforme são aqueles que têm 2 formas, como o próprio nome diz, não é? Tri, de 3, bi, de 2 e uni, de 1 só, certo? Como é que funciona? É quando existem 2 formas do nominativo. Nós vamos ter homines, por exemplo, essa é uma forma masculina e também é o feminino. Então, homines é masculino e é feminino. E na sequência nós vamos ter vírgula e. Por quê? Porque homine é o neutro. Então, são 2 formas. Uma forma é masculino e feminino, a outra é neutro. Omnis significa todo, toda, certo? Bom, como é que eu vou encontrar isso no dicionário? Assim, por exemplo, omnis, vírgula, olha, observe bem, omnis, vírgula, is, essa aqui é a desinência do genitivo, certo? E vírgula, e, esse vírgula e é do nominativo, tá? É do nominativo. Então, ou seja, omnis é exatamente masculino e feminino, e o e, eu já sei, é próprio do neutro, nominativo neutro, certo? Bom, e aí temos o caso do uniforme. O uniforme é aquele adjetivo que tem 3 formas, aliás, tem uma forma só para os 3 gêneros. Sapiens é masculino, sapiens é feminino e sapiens, nossa, que Fzinho feio. E sapiens também é um neutro. Se escreve exatamente igual, certo? Professor, o que é o entes, então, a seguir? O entes é a indicação do genitivo, ou seja, sapiens, sapientes. Esse is é o genitivo, certo? Então, eu aqui sei, esse adjetivo, ele é uniforme. Sapiens, sapientes, significa sábio, prudente. Como é que eu vou encontrar isso no dicionário? Assim, por exemplo, né? Sapiens, ou seja, aí vírgula, entes. Aqui tem só o NT e S, né? Exatamente naquela regrinha, pegando o N, o S que transforma em T, enfim. Aí temos sapientes, ou seja, nominativo. Esse é o único caso nos adjetivos, observe bem, vou falar claramente. É o único caso que acontece nos adjetivos em que o genitivo é enunciado junto, certo? Mas, professor, quando é que eu vou saber que sapiens é um adjetivo e não um substantivo? Bem, o dicionário sempre vai te dizer. Eu tenho aqui um A e o que indica esse A? Adjetivo. Observe que ele está lá em acer, observe que ele está lá em homines, certo? Quando é um substantivo, no mínimo, ele vem, às vezes, indicando substantivo mesmo, dizendo um Szinho ali, outras vezes ele só coloca M, F para masculino, feminino, ou coloca, por exemplo, N para o neutro, certo? É que acontece que vocês vão ver que também homines e sapiens existe um substantivo igual ao adjetivo, se escreve do mesmo jeito. Isso é algo natural. Eventualmente temos alguma palavra que pode ser escrita do mesmo jeito, certo? Uma sendo substantivo, outra sendo adjetivo. Vai depender da circunstância em que eu utilizo cada uma das duas, certo? Então vamos lá primeiro ver como é que se declina estas 3 declinações. Parece que é muita informação, que é difícil, mas quem entendeu a terceira declinação não vai ter absolutamente nenhum problema para entender os adjetivos de segunda classe. Vamos lá? Bem, aí então vamos declinar aqui o acer, acres, acre. Bem, essa aqui é o singular, certo? Então eu tenho aqui, olha, 3 formas, vou pegar aqui o meu laser point. Tenho 3 formas, masculino, acer para o nominativo,
Feminino, acres. Neutro, acre. Olha o vocativo. Acer, acres, acre. Bom, aí vamos lembrar o seguinte. É só nós lembrarmos que a terceira declinação não tem uma desinência propriamente no nominativo e no vocativo. Isso equivale também para o feminino. Então, do jeito que está enunciado, eu escrevo o vocativo. O vocativo é igual ao nominativo sempre, né? Mas agora observe bem o que acontece. No acusativo, temos acren. Significa que acren pode ser masculino, certo? Ele pode ser masculino, ou ele... Nossa, que setinha feia. Ou ele pode ser feminino. Vai depender em que substantivo que eu estou me referindo, certo? Acre pode ser masculino e pode ser feminino. A forma do neutro é acre mesmo. Então, nós temos a mesma desinência aqui, olha, a mesma forma para nominativo, vocativo e acusativo, preservando aquilo que nós já sabíamos sobre as outras declinações, por exemplo, dos substantivos neutros. Todas elas, o nominativo, o vocativo e o acusativo, são iguais, tanto no singular quanto no plural, certo? E vamos ver isso também daqui a pouco no plural. Bom, aí nós temos aqui genitivo, acres, significa que masculino, feminino e neutro são iguais, se escrevem da mesma forma. Dativo, acre. Ablativo, acre. E observe, a desinência do ablativo é feita em I. Não se esqueçam disso, certo? Porque vocês observaram que nos substantivos, a maioria dos ablativos da terceira declinação eram feitos em E. Mas não na questão dos adjetivos. Nos adjetivos é feito em I. Vamos ver o plural. Olha só o plural, agora ficou um pouco mais fácil. Masculino e feminino têm uma forma só. Nominativo, vocativo e acusativo se escreve acres, certo? Já o neutro, nós vamos ter a cria, para nominativo, vocativo e acusativo, a cria. Esse é o neutro. O neutro dos adjetivos vai se fazer sempre em ia, certo? Sempre em ia. Bom, vamos lá. Não vou adiantar a informação, não. Daqui a pouco chegamos lá nos biformes e no uniformes e vão ver que é exatamente igual. Genitivo, acrion. Observe que é feito o genitivo plural em ium, certo? Não é em é em ium. Aí é só vocês lembrarem lá da terceira declinação que nós tínhamos os casos feitos em e os feitos em ium. É só lembrar como são os parissilábicos e os imparissilábicos. Bem, dativo e ablativo temos ibus, certo? Bom, aí eu posso declinar da mesma forma como o acer, por exemplo, a palavra alacer, alacris, alacre, significa jovial. Posso declinar céleber, célebris, célebre, significa célebre. Ou também saluber, salubris, salubre, que significa salutar. Ou salubre mesmo, como nós conhecemos, né? Vamos lá, o segundo tipo, que são os biformes. Bom, então temos aqui, é o caso de homines. Ou seja, esta é a forma do masculino e feminino, e homine, esta é a forma do neutro. Então, eu vou ter a palavra declinada assim, olha, masculino e feminino se escrevem do mesmo jeito no nominativo e vocativo homines, certo? Homines. E no acusativo hominem, é a desinência en própria do acusativo. Então, é igual, gente, não tem nenhuma confusão. É igual à terceira declinação. Aliás, é a terceira declinação. E aí, no neutro, nós temos a desinência e, homine, para nominativo, vocativo e acusativo. A partir daqui, o genitivo, o dativo e o ablativo seguem a mesma nomenclatura, né? Ou seja, genitivo hominis, dativo
Homini e ablativo homini. Então, observe que é a mesma desinência que nós utilizamos lá para o triforme, certo? É a mesma desinência, não tem segredo. E aí vamos ver o plural. Bom, o plural agora está mais fácil, porque se vocês já viram os triformes, masculino e feminino são escritos igual, de mesma forma, ou seja, homines para nominativo, vocativo e acusativo, homines, e o neutro é feito em ia, omnia, omnia para nominativo, vocativo e acusativo. O genitivo, omnium, observe que é feito em ium. Dativo e ablativo, omnibus. Omnibus, certo? Da mesma, como o omnis, eu posso declinar a palavra utilis, utile, é de onde vem aí também a nossa palavra útil, né? Utilis, utile. Posso declinar humiles, humilis, humilem, significa humilde. Também incredibilis, incredibile. E nobilis, nobile. E também grauis, graue, grave. Vamos aos uniformes. Uniformes é o caso dos sapiens, sapientes, certo? Então vamos lá ver como fica esta declinação. Esta é muito fácil, é mamão com açúcar. Olha só. Masculino, feminino e neutro. Bom, eu estou com um tracinho aqui porque vocês vão ver que só tem uma alteração de diferente, né? Nominativo é sapiens. Se escreve do mesmo jeito o masculino, o feminino e também o neutro, sapiens. Vocativo é igual, sapiens. Acusativo, aí eu vou ter uma diferença. Masculino e feminino se escreve sapienten, certo? Sapienten. O neutro é sapiens. É só lembrarmos que o neutro é sempre escrito da mesma forma no nominativo, vocativo e acusativo, certo? Bom, dativo, sapientes. Dativo não, genitivo. Já genitivo, sapientes. Dativo, sapienti. Ablativo, sapiente. Olha só, a mesma desinência no ablativo. Desinência em i. E vamos ver o plural. Olha, o plural é o mesmo, a mesma forma do triforme e do biforme. Ou seja, masculino e feminino eu tenho sapientes para nominativo, vocativo e acusativo. E no neutro eu terei sapientia para nominativo, vocativo e acusativo. O genitivo sapientium, o dativo e ablativo sapientibus. Bem, assim como este adjetivo uniforme, eu tenho o caso de prudens, prudentes. Eu tenho o patiens, patientes. Eu tenho o felix, felicis. Tenho o audax, audacis, audaz. E tenho o par, pares. É par, igual, semelhante, né? E vamos aí fazer um quadro comparativo, nada melhor do que para nós percebermos as diferenças entre o que é uniforme, biforme e triforme. Então, nós temos aqui o primeiro, no caso dos triformes, temos os biformes e os uniformes. O que nós vimos é que os triformes têm 3 nominativos diferentes, certo? Os biformes têm 2 nominativos e os uniformes têm 1 nominativo. Então, significa dizer que sapiens é masculino, sapiens é feminino e sapiens é neutro. Homines significa dizer que hominis é masculino e é feminino e homine é neutro. E já no triforme, acer é masculino,
acres é feminino e acre neutro. Bom, o vocativo segue o nominativo, sempre igual. O acusativo, nós vamos ver que masculino e feminino têm uma forma igual, certo? Mesmo ali no triforme. É acren, por exemplo. E no caso do biforme, já está claro também. Masculino e feminino são iguais. E no caso dos uniformes, masculino e feminino, tem o acusativo igual, mas o neutro não. O neutro segue como está no nominativo. É só vermos que os neutros são iguais no nominativo, vocativo e acusativo sempre. Olha isto, sempre. Bom, a partir daí, então nós temos genitivo, dativo e ablativo em is e i, certo? Essas seriam as desinências. Vocês podem colocar nominativo e vocativo, masculino e feminino, não tem desinência própria, certo? Acusativo, en. Quando eu vou para o neutro, nominativo, vocativo e acusativo, desinência em e. Genitivo is, dativo e ablativo em i. Vamos ver agora o plural disso. Olha só o plural, acres, acria, nominativo, vocativo e acusativo, sempre igual, certo? E a partir daí, as três formas são acrium e acribus, para masculino, feminino e neutro. Bom, vamos ver o caso de homines. Olha só, homines, nominativo, vocativo e acusativo. E aí temos a forma do neutro, nominativo, vocativo e acusativo. Genitivo, dativo e ablativo são iguais ao que está lá no triforme. E é o mesmo caso de sapientes, sapientia. Gente, é muito fácil. Isso aqui tá fácil demais da conta. Mamão com açúcar. Né? Genitivo, acrium, omnium, sapientium. Bom, você pode, aliás, fazer uma cópia aí de desinências dos adjetivos de segunda classe, utilizando exatamente essas desinências que estão em vermelho. Essas são as desinências dos uniformes, triformes e biformes, né? Os três. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona o adjetivo na frase. Lembrando que o adjetivo ele deve concordar com o substantivo a qual ele se refere. Ele deve concordar em gênero, em número e também em caso sintático, certo? Então vamos ver isso como funciona. Nós temos aqui como exemplo o gênero. Nós temos dois gêneros como exemplo, Homo sapiens in insula est. Observe bem, sapiens, se vocês lembrarem lá a declinação, quem tiver anotado aí no caderno pode conferir. Sapiens é um adjetivo masculino, certo? Ele é triforme, ele também pode ser feminino e também pode ser neutro. Mas nesse caso, como sabemos que ele é masculino? Porque ele se refere a um substantivo, homo, que por acaso é um substantivo masculino, certo? Ou seja, Homo sapiens insula est é o homem sábio ou o homem prudente está na ilha. E temos aqui mulher sapiens. Professor, existe mulher sapiens? Existe. Inclusive, tem muito tempo, há um tempo atrás, né, quando a Dilma era presidente, uma vez ela se referiu à mulher sapiens, e até hoje vocês devem encontrar na internet piadinhas por ela ter dito mulher sapiens. Mas existe mulher sapiens. Quem está tirando sarro tem que primeiro pesquisar para ter certeza se não está tirando sarro de uma coisa que existe, né? Existe mulher sapiens. Então, a mulher sábia está na ilha. Observe que esse adjetivo sapiens se escreve da mesma forma. Por quê? Porque ele é uniforme. Então, ele está se referindo a um adjetivo que, nesse caso, é feminino, mulher sapiens. Vamos lá, olha só. Adjetivo masculino sapiens, substantivo masculino. Vamos lá categorizar o restante. Preposição, e no caso, substantivo feminino, e um verbo da terceira pessoa presente do indicativo. Terceira pessoa singular. Mulher sapiens, nós temos aí, olha, adjetivo feminino, substantivo feminino, preposição,
Substantivo feminino também, insula, e no caso, terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Agora vamos ver isso concordando em número. Em número, sapientes pueri. Bom, só para lembrar que nós temos apenas dois números em português, né? Singular e plural. Então, sapientes pueri está exatamente no plural, certo? Ou seja, esse adjetivo sapientes está se referindo ao substantivo pueri. E aí temos sapiens puella in insula est. Observe bem que agora nós temos aqui, olha, sapiens singular, sapientes é plural, sapiens é singular e está se referindo a puella. Portanto, esse adjetivo está adjetivando este substantivo. Ou seja, além de concordar em gênero, também concorda em número. Sapientes pueri insula sunt significa os meninos sábios estão na ilha. E sapiens puella insula est significa a menina sábia está na ilha. Agora vamos ver a classificação dos números. O que nós temos aqui? Sapientes, adjetivo plural, concordando com um substantivo plural, óbvio. Aí temos aí uma preposição e temos aí um substantivo, no caso, singular, certo? Ablativo singular. E temos aí o verbo terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Sapiens e puella, no caso, nós temos aí adjetivo singular, portanto, o substantivo também é singular, certo? Aí a preposição e, no caso, o ablativo singular, que é, no caso, um substantivo, né? Singular, e verbo da terceira pessoa do presente, do indicativo. Bom, vamos lá. Agora concordando em caso. Já falamos em gênero, número, agora vamos ver em caso. Em caso, nós temos aqui, por exemplo, homines insulas, amo, certo? E temos magister insula, celebre. Bom, o que nós temos? Aqui nós temos um caso. Esse adjetivo está adjetivando este substantivo que está num caso específico, nesse caso ablativo. E homines insulas, homines está adjetivando o insulas, certo? Então, nós vamos ter aí amo, homines insulas, amo será no plural, certo? Então, nós temos aí amo todas as ilhas, certo? E magister insula celebre est, o professor está na célebre ilha. A tradução. Aí vamos ver então a classificação dos casos. Homines é um adjetivo feminino, acusativo e plural, certo? E insulas é um substantivo acusativo, substantivo feminino, acusativo e plural, ou seja, os dois estão no acusativo. Por quê? Porque o adjetivo está adjetivando este substantivo específico. Então, eles ficam no mesmo caso. Aí, verbo terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Caso de magister, temos aí um substantivo masculino, no caso, nominativo singular, a preposição, mas agora vamos ao que interessa, que é o adjetivo. Temos aí substantivo feminino ablativo singular, insula, e o seu adjetivo é o célebre, que é um adjetivo também feminino, ablativo singular, verbo terceira pessoa no presente do indicativo. Reservei mais alguns exemplos de adjetivo na frase, porque eu acho que nunca é demais, quanto mais melhor, né? Para poder deixar um pouco mais clara essa questão da concordância do substantivo com o gênero, número e caso entre os dois, né? No caso, entre o adjetivo e o substantivo. Eles têm que estar concordando aí em gênero, número e caso. Então, vamos a mais exemplos. Nesse caso de gênero, concordando em gênero, temos aí mulher grauis insula est, e também temos animal graue insula est. Bom, grauis, nesse caso, é um adjetivo que pode ser masculino ou feminino, certo? Mas ele está se referindo aqui a um substantivo feminino. Logo, grauis só pode ser feminino também. Bom, mas animal, nós sabemos que é um substantivo neutro.
Então, graue também é um adjetivo neutro, está se referindo ao animal. Está adjetivando este substantivo, certo? Bom, então eu tenho aqui, olha, adjetivo feminino, graues, substantivo feminino, certo? E aí nós temos aqui, ó, graue, adjetivo neutro, animal, substantivo neutro, certo? Preposição, substantivo feminino, verbo terceira pessoa, presente do indicativo. Bom, o que acontece? O exemplo anterior que eu tinha dado, sapiens, pode ser ele é uniforme, né? O masculino, o feminino e o neutro são escritos da mesma forma. Por isso, talvez as pessoas podem não ter percebido de forma clara, né, objetiva, como é que o adjetivo concorda em caso de gênero. Então, eu resolvi colocar aqui dois gêneros que são tipicamente diferentes, graues, que pode ser masculino e feminino, e graue nominativo, que tem que ser neutro, né? Bom, então vamos lá. Que é neutro, né? Tem que ser neutro. Graue é neutro. Aí nós temos em concordância de número. Aí eu escolhi outro adjetivo. Ferox, animal insula est. Observe que nós temos agora feroces, puellae e insula sunt. Nesse caso, eu resolvi colocar aqui também variando os gêneros. Animal neutro, puellae, no caso, é um feminino, né? Vamos lá, classificar. Ferox está se referindo ao animal, certo? E feroces a puella. Então, nós temos aqui um adjetivo neutro, ferox, junto com um substantivo. Neutro não, desculpem. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso, concordando em número. Nós temos um adjetivo singular, certo? Ferox, adjetivo singular, animal, substantivo singular, e que nesse caso é nominativo, né? Ferox animal insula est. Então, nós temos aí preposição, no caso, substantivo singular, e o verbo terceira pessoa presente do indicativo. Ferox, teremos então um adjetivo plural, ferox, concordando com um substantivo plural. Então, ambos estão no plural. Observe que aqui ambos estão no plural, ferox, animal, ambos no singular. São só dois números que temos em português, em termos de desinências que marcam o número, certo? In é a preposição, insula é o substantivo, no caso, singular, sunt, verbo da terceira pessoa, presente, terceira pessoa do plural, presente do indicativo. E vamos ver um caso, mais um caso. Ferox, animal, amo. Observe, aqui está no singular. Ferox, animal, amo. Está concordando no mesmo caso. Bom, e temos magister, cum ferocibus animalibus est. Observe que agora nós temos aqui, olha, outro caso, e que agora também está no plural. Então, ferox animal no singular, ferocibus animalibus no plural, para poder dar exemplos também de números diferentes. Então, ferox é um acusativo singular, logo, animal é um acusativo singular também. Aí temos o verbo amo. Magister é um nominativo singular, cum é a preposição, que nesse caso exige ablativo. Ferocibus é um ablativo plural. Animalibus, ablativo plural, portanto, estão aqui ambos no mesmo caso. Bom, vamos só... E aí temos o est, verbo terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Só para dar o significado, mulher grauis insula est, grauis pode significar aí pesado, a ideia de cheio, carregado, prenhe, embaraçado, entorpecido, enfim, podemos interpretar de diversas formas essa funesto, triste, penoso, né? Então eu posso interpretar, por exemplo, a mulher embaraçada está na ilha, o animal pesado, ou o animal forte, porque também pode significar forte em questão de cheiro, né? Penetrante, a ideia de cheiro mesmo. Enfim, ferox, animal, o animal feroz está na ilha, ferox puellae insula sunt, ou seja, as meninas ferozes estão na ilha.
Ferox, animal amo, amo o animal feroz. E temos magister cum ferocibus animalibus est, o professor está com os animais ferozes. Do latim ao português, tenho aí poucos comentários a fazer, só para nós entendermos como é que os adjetivos da segunda classe chegaram no português, né? Chegaram aqui na língua portuguesa, como que eles evoluíram. Bom, primeiro já sabemos aquilo que é de praxe, os adjetivos neutros desapareceram, eles não existem mais, certo? Bom, isso vai ter um impacto muito forte nos adjetivos de segunda classe, mais do que nos de primeira classe, se formos equacionar alguns dados, obviamente, né? Bom, primeiro, os adjetivos da segunda classe correspondem aos atuais adjetivos uniformes em português. O que significa? Se no latim nós tínhamos os adjetivos de primeira classe de 3 formas, ou seja, uma para masculino, outra para feminino e outra para neutro, é o caso de bonus, bona e bonum. Se o neutro desaparece, bonus, bona, bonum, o bonum desaparece e sobram 2 adjetivos, certo? Um para masculino, outro para feminino. Então, bom e boa. É o caso de niger, nigra e nigrum. Se o neutro desaparece, nigrum, e o que sobra? Sobra o niger e o nigra. Por isso temos o negro, a negra, em termos de adjetivo, certo? No caso dos adjetivos de segunda classe, eles poderiam ser uniformes, biformes e triformes. Observe bem, se eles são biformes e o neutro desaparece, lembrando que o masculino e o feminino se escreviam da mesma forma. É só lembrarmos lá, por exemplo, útilis. Útilis é masculino e é feminino. E útile é o neutro. O neutro desaparece. Sobra o quê? Sobra uma forma só. Se eu tenho prudence, uniforme, e aí desaparece o neutro, sobra uma única forma. Prudence é masculino e é feminino. Bom, isso vai ter uma ligeira diferença só no caso dos triformes, porque aí teríamos acre, acres e acre. Mas o neutro desaparecendo, o acre desaparecendo, né? Então sobra acre, acres. Mesmo assim, subsistiu, por analogia no português, uma única forma de adjetivo. Então, de forma que podemos dizer assim, em português, os adjetivos se dividem em 2 classes. Os adjetivos que têm 2 formas, uma masculina e outra feminina, é o caso de bom, boa, negro, negra, bonito, bonita, e é o caso dos uniformes, ou seja, aqueles adjetivos que têm uma única forma para o masculino e para o feminino. E temos aí alguns exemplos. Coloquei singular aí, exemplo, mas são exemplos. É o caso de acre, certo? A própria palavra acre. É o caso de audaz, vem aqui da terceira declinação, era o audax, lembram? É o caso de célebre, o célebre, a menina célebre, o menino célebre. É o caso de quiwil, civil, né? Civil, desculpe. Civil, que vem de quiwil, eu coloquei aqui, porque como eu dei o latim de acer, de audaz, né? Audax, de célebre também eu dei, eu estou dando aqui também aqueles que eu não informei. É o caso de quiwil, kiwili, certo? Então, esta aqui sobrevive no português de forma uniforme. O civil, a civil, certo? Temos também o caso de comum. Isso eu não poderia esquecer. Que em algum momento até chegou a ter uma forma biforme em português, no português arcaico, mas depois voltou a transformar-se em uniforme outra vez. Então, nós temos aqui comum, vem de comunis, certo? Então, é um adjetivo biforme, mas no português ele é uniforme, comum. O homem comum, a mulher comum. Não se muda o adjetivo. Temos o caso de feliz, felix, felix, feliz, o homem feliz, a mulher feliz. Humilde, o homem humilde, a mulher humilde, ou seja, não muda, é uniforme. É o caso de par, que é o par, né? Enfim,
a ideia de semelhante. Esse é um adjetivo. E aí temos o caso de prudente, de simples, homem simples, mulher simples, enfim, mas permanece aí, ele é uniforme em português. E por último, útil, também um adjetivo uniforme. O simples é simplex, simplex. Se quiserem ver esses adjetivos, está lá na página 51 e 52, tem outros adjetivos informais lá no nosso compêndio de gramática latina, certo? E onde também vocês vão encontrar essas informações, por exemplo, lá no item 2, na página 51, informações dos adjetivos de segunda classe que correspondem, no caso, dos adjetivos uniformes em português. Né? Embora nós vamos ver que em alguns casos surgiram formas nitidamente femininas. E é isso que nós vamos ver no próximo slide. Vamos lá? Vamos então aí a mais alguns comentários concisos, diga-se de passagem, do latim ao português. Aí temos aqui, houve casos de mudança entre, deixa eu destacar aqui, entre a primeira e a segunda classe dos adjetivos. Aí nós vamos entender por que alguns adjetivos que no latim teriam 3 formas, no português só tem uma forma. Mas por que isso exatamente aconteceu? É o caso de contentos, contenta, contento, chega português como contente. Por que isso acontece? Porque primeiro contentos passou a segunda classe de adjetivo. E depois de passar para aí, chega o português como um adjetivo uniforme, ou seja, mulher contente, homem contente. Se escreve igual. Aí nós temos, por exemplo, o caso de firmos, firma, firmum, mesmo caso, chega a português como firme, ou seja, passa para a segunda classe dos adjetivos e aí subsiste e sobrevive no português desta forma, ou seja, sendo um adjetivo uniforme em português. É obviamente que os adjetivos que surgem depois na língua portuguesa, depois do latim, ou seja, por influência de outras línguas, enfim, por diversas naturezas, quaisquer que sejam elas, elas são incorporadas aí de acordo com a primeira classe dos adjetivos e a segunda classe dos adjetivos, ora para um, ora para outro, né? E eventualmente, por exemplo, recorrendo a esse conceito de fazer aí o feminino na primeira classe de adjetivo. Eu vou complementar o que eu estou falando agora, primeiro dando essa informação aqui. Alguns adjetivos da segunda classe, que vocês viram que os adjetivos de segunda classe ele é uniforme. Ele útil é masculino e é também feminino. Contente é masculino, é também feminino. Certo? Comum é masculino, também é feminino. Mas, eventualmente, nós queremos recorrer, queremos fazer um feminino desses substantivos, como acontecem com os substantivos da primeira classe. Os substantivos de primeira classe têm masculino e têm feminino distinto. O bom e a boa, o bonito e a bonita. Bom, mas aí eu quero agora diferenciar. Eu quero que esta palavra que não tem uma forma distinta para o feminino, eu quero que ela tenha. Isso aconteceu, por exemplo, com a palavra infans, infantis, que no latim é infante, vem para nós como infante, e infans, infantes é masculino e é feminino, certo? É masculino e é feminino, mas fez-se o feminino na primeira declinação e também na primeira classe dos adjetivos. Por que eu estou falando na primeira declinação e primeira classe dos adjetivos? Bom, primeiro porque a primeira classe dos adjetivos fazia os femininos onde? Na primeira declinação, certo? Então, infanta-se iguala as duas coisas. Tanto é feito lá nos adjetivos de primeira classe, quanto é feito lá na primeira declinação. Bom, e aí nós temos outro exemplo aqui, parentes. De onde vem parente, no acusativo, vem para nós aqui a nossa palavra parente. E criou-se o feminino, a parte de parentes, criou-se lá na primeira classe dos adjetivos um feminino, parenta, certo? E aí, quando vocês estudam inglês, por exemplo, vocês veem que pais significa parents, né?
Parece que para nós, nossa, parents não tem nada a ver, parece que é tão diferente, né? Pode ser que alguém tenha pensado assim. Na verdade, a palavra parents vem exatamente aqui de parentes, do latim, exatamente do latim. Aliás, parenta significa mesmo os nossos pais, né? E os nossos parentes, eventualmente, também. E é o termo até como é mais conhecido no português como nossos parentes, né? Os nossos familiares. Bom, mas lá no latim ele tinha um sentido mais estrito para pais. Agora, observe bem, nós temos aí, então, o que eu ia dizendo. Quando nós temos um adjetivo que é criado depois da formatação da língua portuguesa, ou seja, já não existe mais o latim, já o latim se evoluiu e agora o que nós temos é a língua portuguesa. E aí agregamos adjetivos vindo de outras línguas, vindo de outros contextos, adjetivos que não estavam no latim. Como é que ele é feito? Ele é feito aí, a partir da primeira classe dos adjetivos ou da segunda classe dos adjetivos, certo? Mas aí é o que nós vamos ver, porque também que alguns adjetivos que tendencialmente parecem ser da primeira classe, é o caso de português, por exemplo, português parece, desculpa, primeira classe, não, segunda classe. Vou repetir. Alguns adjetivos, quando você olha para ele, ele parece ser um adjetivo de segunda classe. É o caso de português. Mas por que fazemos o adjetivo, a sua forma feminina em portuguesa, parecendo lá da primeira classe de adjetivos? Porque existe essa tendência de pegar os adjetivos uniformes, certo? De pegar os adjetivos uniformes e fazer o feminino como se faz na primeira classe de adjetivos. Se a primeira classe se faz em A, então pegamos o português e colocamos um A também, portuguesa, como fizemos com infante, infanta, por parente, parenta. Daí nós vamos entender contextos históricos, por exemplo, como aconteceu no Brasil, quando a Dilma foi eleita presidente da República, ela disse, não, eu sou a primeira mulher que está assumindo a presidência da República. Eu quero que isso seja marcado por um adjetivo que seja diferente, para que todos percebam que agora não é mais um homem, é uma mulher que passou por aqui. Então, ela exigiu que as pessoas passassem a chamar presidenta. Aí muita gente, nossa, mas está estuprando a língua portuguesa, não é assim que se faz. Teve muita gente que rateou, umas por razões políticas, o que não vem ao caso, e outras por suposta defesa da língua portuguesa. O que, de alguma forma, eu acho que sim, nós temos que tentar preservar o máximo possível a integridade da língua portuguesa, mas nós, como estudiosos da língua, devemos saber que é impossível frear a evolução da língua. Ela se evoluiu, ela continua evoluindo, e essas alterações, elas não são feitas de forma aleatória. Elas não são feitas de forma aleatória, certo? Da mesma forma como existe um movimento que pega o adjetivo lá da primeira classe, da segunda classe, desculpe, pega um adjetivo da segunda classe, como infante, e diz assim, não, mas agora eu quero uma forma de feminino, também eu preciso de uma forma de feminino. Aí recorre lá para infanta, certo? Lá na primeira classe, assim como se fez com o presidente, não, eu também quero um feminino para presidente. Precisa de algo que marque esse feminino. Então vamos pegar aí presidenta. E pegamos o presidenta, está no dicionário. Também existe um outro movimento que vai dizer não. Pode ser escrito de uma forma igual que não se identifique se é masculino ou feminino. É o caso que acontece em contente. Gente, contentos e contenta estava bem marcado, um é masculino e o outro é feminino. Quando nós unificamos isso, já não está marcado se esse e é um masculino ou é um feminino. Por isso que nós vamos ver aí, né, algumas recriações, algumas tendências de criação do que é chamado de gênero neutro, não sei bem se isso seria gênero neutro, recriando a partir dessa ideia dos adjetivos vindo da segunda classe, que são uniformes. Contente não está claro se é homem ou mulher,
Por isso as pessoas colocam um E para poder dizer, não, aqui não está identificado um gênero. Eu não quero que você identifique um gênero. Eu quero que você deixe isso aqui de forma neutra. No meu ponto de vista, isso aí não é um neutro. Isso aí é uma marca de uniformidade. Você está uniformizando, como aconteceu com contente, como aconteceu com firme. Recriar o neutro, aí sim nós precisaríamos recorrer a outras desinências. Embora no caso dos adjetivos, não será incorreto dizer que também tem aí a presença do neutro quando nós vimos que os neutros se faziam em E, certo? É o caso como nós vimos lá, em acre, em utile, certo? Então, quer dizer, também se faz os neutros em E. Mas em português, o neutro não tendo sobrevivido, sim, podíamos dizer, uma forma uniforme de se referir aos adjetivos, não marcando aí que é singular e que é plural. Então, os dois movimentos acontecem na língua, certo? Tanto aquele de recriação do feminino, é preciso recriar o feminino, quanto daquele não, é preciso excluir aqui a marca de que está identificando um masculino ou um feminino, tem que deixar uma forma mais neutra, de forma que quando eu leio ali, bem-vindes, tanto serve para o homem quanto serve para a mulher. Aconteceu com contente, certo? Vamos lá, mais informações. A confusão entre as duas classes dos adjetivos, ela remonta ao latim vulgar, como se vê no Appendix Probe. Eu acho que já falei do Appendix Probe em outra aula, né? É um manual antigo que foi encontrado e que narra uma espécie de catálogo do que é certo e do que é errado, ou seja, o que está no latim vulgar como errado e o que está no latim clássico como certo. Então, lá no número 41, vocês vão ler acer, non acrum, certo? Acer, non acrum. As pessoas diziam acrum, mas a forma correta no latim clássico era acer. E na forma 42 temos um caso mais marcado, que observe que vem com o substantivo pauper mulher, non paupera mulher. O que acontece? Pauper é uma forma de adjetivo, significa pobre, que tanto poderia ser masculino quanto feminino. Pauper poderia ser pauper mulher, pauper homo, certo? E aí a pessoa, não, mas aí eu quero diferenciar, isso no latim vulgar, eu quero diferenciar, mulher é feminino, então eu vou colocar aqui um A, ai meu Deus, cadê minha canetinha? Vou colocar aqui um A, porque eu quero marcar essa forma do feminino, então é paupera mulher. Aí veio o autor do Appendix Probe dizendo, não, é pauper mulher, não paupera mulher. Então, gente, esses fenômenos eles já aconteciam na língua, eles não são recentes, continuam a acontecer e eu acho que isto é importante para nós entendermos os fenômenos de sociolinguística que acontecem no país. Não só na língua portuguesa, nas outras também, mas sobretudo da língua em que nós estamos estudando. Bom, a minha fonte desse último slide é tirada aqui também da gramática histórica do Ismael Lima Coutinho.